Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Com a Palavra aqui na TV Evangelizar. Que alegria poder encontrar você no início desse dia, no início dessa terça-feira. Quanta coisa a gente vai fazer ainda ao longo desse dia, hein? Quanta coisa nós temos que fazer e que coisa boa poder colocar a luz da Palavra de Deus já no início de toda essa jornada de trabalho, de toda essa jornada de tarefas. Coisa boa poder começar escutando alguém que nos ama tanto como o nosso Deus, aquele que deixou a sua palavra para nos guiar, nos iluminar, nos ajudar nos caminhos dessa vida. Seja muito bem-vindo. E hoje, dia 20 de janeiro, nós temos a alegria também de celebrar um grande santo na igreja, São Sebastião, Marte, um exemplo para nós que queremos seguir a Cristo, que queremos viver com uma fé renovada, comprometida. São Sebastião, que é padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, onde hoje é feriado, aproveitar para mandar um abraço para todo o povo carioca, que Deus abençoe a cidade do Rio de Janeiro, que São Sebastião seja um exemplo para cada um de vocês, que São Sebastião possa interceder pelas necessidades de vocês. Segunda-feira, além de termos o exemplo de São Sebastião aqui por ser o dia 20, mas terça-feira, é dia das Santas Chagas aqui na TV Evangelizar. Então hoje, terça-feira, nós queremos também nos colocar diante das chagas de Jesus, das chagas redentoras, das chagas pelas quais nós somos salvos. A Bíblia nos ensina que a nossa salvação vem pela vida e pela entrega de Jesus. Jesus que não economizou um segundo sequer da sua vida para nos salvar, para fazer o bem para nós. Jesus que fez da sua vida inteirinha uma doação pela salvação do ser humano. E no final de sua caminhada nessa terra, quando a sua vida o levou à entrega na cruz, ele também não retrocedeu, ele também não voltou atrás, ele seguiu no seu desejo de se entregar até o fim, até a última gota de sangue, literalmente, para a salvação do gênero humano. Por essas chagas, que representam a entrega total de Jesus por nós, por essas chagas, que representam a entrega total aos planos de Deus, é que nós fomos salvos, é que nós podemos sonhar com o céu, é que nós podemos receber de Deus as graças e bênçãos que mais necessitamos, que mais nos interessam. Por isso, na abertura desse programa de hoje, nessa terça-feira, vamos pedir que as santas chagas de Jesus nos abençoem. Vamos pedir o poder das santas chagas de Jesus sobre nós e vamos rezar esta oração a Jesus das santas chagas para começarmos bem o nosso dia. Reze junto com o Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades, angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição,
dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Tão bonita essa oração, quando fala especialmente da cura da falta de fé. Pois é, a fé, ela é desafiada justamente pelas chagas que a gente vê no mundo e às vezes até em nós mesmos. Quando a gente olha, por exemplo, para a imagem de São Tomé, aquele que teve dúvida, aquele que falou, bom, eu até acredito, mas se eu tocar as feridas ali dele, se eu conseguir ver que ele tem chagas mesmo nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, quando a gente olha para São Tomé, a gente vê muito da gente também, porque a gente também tem dificuldade às vezes de aceitar que Deus está com a gente, que Deus nos ama, que Deus pode tudo, porque pode ser que na sua cabeça, no seu coração já tenha passado esse pensamento: se Deus me ama, se Deus está comigo, se Deus pode tudo, por que eu estou passando por isso, hein? Por que ainda tenho esse sofrimento na minha vida? Por que eu ainda tenho essa dificuldade para enfrentar? E aí, meus irmãos, quando a gente pensa nisso, a gente pode lembrar o seguinte: eu não sei por que a gente sofre. O cristão não sabe a resposta para o sofrimento, mas o cristão tem uma certeza: ele não sofre sozinho. O cristão não sabe por que existe sofrimento no mundo. O cristão não sabe por que existe dor no mundo, mas o cristão tem certeza que ele não sofre sozinho. O cristão tem certeza que ele não sente dor sozinho, porque o cristão segue um Deus que desceu do céu para se fazer próximo da dor do ser humano. O cristão segue um Deus que desceu do céu para sentir na própria pele o sofrimento, a dor de uma chaga, de uma ferida. O cristão segue um Deus que desceu do céu para poder alcançar, literalmente com a mão, a ferida da humanidade, a ferida de cada ser humano, a ferida de quem sofre. Hoje, nós vamos meditar um versículo que está no Evangelho de São Marcos. Marcos, capítulo 3. Esse capítulo começa com uma cura. Jesus cura numa sinagoga, cura um homem que está com a mão seca. Jesus está lá na sinagoga, é sábado, no sábado você sabe, não se podia fazer nada, e aí aquele homem vai para o meio da sinagoga a convite de Jesus, e Jesus então, no versículo 4 do Evangelho de hoje, pergunta às que estão ali: é permitido curar no dia de sábado? É permitido fazer o bem no dia de sábado? E aí no versículo 5, que é o versículo que a gente quer guardar para esse dia de hoje, se diz o seguinte: então, lançando um olhar indignado sobre eles, sobre aqueles que estavam de alguma maneira julgando Jesus porque ele estava querendo curar num dia de sábado, e contristado com a dureza dos seus corações, Jesus diz ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Guarde essa frase: estende a tua mão. O homem estendeu-a e a sua mão ficou curada. Quando a gente fala que Deus desceu do céu para estar perto do sofrimento humano, essa passagem lembra muito isso. Ele desceu do céu para que ele pudesse chegar perto de alguém que está ferido, literalmente como esse homem da mão seca, e perto dele, próximo dele, convidando ele: vem para o meio, vem para perto de mim, poder curar, poder libertar aquela pessoa. É verdade ainda que nem todas as feridas e nem todos os sofrimentos são tirados da nossa vida, mas aí, Jesus das Santas Chagas, Jesus que glorioso tem nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, um ferimento, Jesus das Santas Chagas nos lembra que aquele sofrimento e aquela dor que Ele não pôde tirar de nós, Ele aceitou sentir na própria pele para ser nosso companheiro. O que a imagem de Jesus das Santas Chagas lembra, meu irmão, minha irmã, é que as nossas dores doem também em Jesus. Os nossos sofrimentos fizeram sofrer também
a Jesus. E isso é muito forte. Isso é fonte de esperança para nós. Quando São Tomé, lá naquele momento depois da ressurreição, disse para os seus companheiros: olha, eu vou acreditar que ele ressuscitou se eu puder tocar nas chagas dele. São Tomé pode ser que estivesse duvidando, é verdade, mas pode ser também que estivesse dando uma prova de fé gigantesca. Porque é como se São Tomé dissesse assim: não, pera, ele ressuscitou, ele está vivo, mas essa vida, ela só é uma boa notícia para nós seres humanos se ela for uma vida que comporta nela as feridas, as dores, as chagas da vida humana. Porque se Jesus ressuscitado tivesse uma nova vida, mas nessa vida não coubesse chaga, não coubesse marca de ferida, não coubesse cicatriz, então essa vida seria para os anjos, seria para outros seres, mas não para os seres humanos, porque os seres humanos se machucam, os seres humanos se ferem, os seres humanos têm cicatrizes das chagas pelas quais eles passam, pelas chagas que eles enfrentam ao longo da vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando São Tomé diz: eu vou acreditar nessa vida, na vida que Jesus conquistou, na vida de Jesus ressuscitado, se eu puder tocar nas chagas dele, nas feridas dele, pode ser que São Tomé esteja dando uma fé importantíssima para nós. A fé de que a vida conquistada por Jesus ressuscitado não é para os anjos, não é para outros seres, não é para os animais, não é para as plantas, é para nós, seres humanos. Eu, ferido pelas dificuldades da minha vida, posso ter a esperança de viver a vida do ressuscitado. Eu, ferido pelas chagas da minha caminhada nessa terra, posso estar em comunhão com o ressuscitado. Eu, machucado pelos problemas da vida, eu, machucado pelas enfermidades, eu, machucado pelas traições, eu, machucado pelos problemas psicológicos, pelos problemas financeiros, eu, ferido e chagado por qualquer problema desta terra, eu posso olhar para o lado e dizer: Deus é meu companheiro, porque Deus está vivo e a vida que Ele tem também está marcada por chagas e por feridas. Portanto, a vida que Ele conquistou, a vida de Jesus ressuscitado, é também para mim. Tem a ver também comigo, porque tem marcas iguaizinhas às marcas que eu carrego na minha existência. Eu não preciso esperar chegar no céu para poder experimentar a vida de Jesus ressuscitado. Eu posso fazer isso aqui, em meio às dores e às chagas dessa terra, porque Ele, ressuscitado, também tem chagas. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, conversando mais um pouco sobre o tema do nosso programa de hoje, com a palavra. Retiro Nacional 2026. Amado povo de Deus, não posso deixar de dizer: você já fez a sua inscrição para o retiro? O retiro será dia 28 de fevereiro e 1º de março. Mas as inscrições estão abertas. Evangelizarempreciso.com.br. Não deixe para a última hora. Dias 28 de fevereiro e 1º de março, no Centro de Eventos Positivo, em Curitiba, Paraná. Prepare-se e participe desta imersão espiritual. Ei, para um pouco. Eu quero falar para você desse mineral que é o magnésio, muito importante para a sua saúde. Preste atenção nesse recado que pode mudar a sua vida. Está sofrendo com dores nas articulações, dificuldade para caminhar, ou até mesmo tem uma doença crônica como artrite, artrose, osteoporose? O magnésio ajuda muito a aliviar as dores. Ele vai fortalecer os músculos, os ossos, diminuir as inflamações. Inclusive, o magnésio, ele ajuda no fortalecimento das veias e das artérias, evitando inchaço, formigamento, má circulação. É o mineral da vida, são mais de 300 reações no seu corpo. Ligue agora mesmo, 0800 591 8773. Você vai levar para casa o seca-barriga de presente e ainda tem um brinde extra, além do seca-barriga. Pagamento para daqui 45 dias. Ligue agora, 0800 591 8773. E se a gente fosse... Descubra o Paraná, para sentir a natureza
pra te abraçar. É sol, é serra, é cachoeira, é matemar. Tem tudo que você consegue imaginar. Quem conhece o Paraná se apaixona. O estado natural das maravilhas. Partiu! Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Boca seca, feridas que não cicatrizam e, claro, aquela gengiva sangrando, a garganta o ano inteiro inflamada. Fez implante? Tá dando rejeição? Se você anda com muita dor na boca, na língua ou até mesmo na sua gengiva, use a linha Tridal, o único tratamento do mercado que reúne nanotecnologia avançada, ajudando a sarar feridas, reduzir inflamações e acelerar a cicatrização. Controla os problemas que se repetem na boca e na garganta. Para você que liga agora, você pode escolher levar para casa aqui ó, o Diário Espiritual 2026 autografado pelo nosso querido Padre Manzotti ou a Capelinha de Jesus das Santas Chagas. Não é sorteio, é presente. Ligue 0800 590 0435 ou mande um WhatsApp para 419 9761 8825. Novena de Jesus das Santas Chagas. Toda terça às 11 da manhã, ao vivo, na TV Evangelizar. Estamos de volta com a palavra aqui na TV Evangelizar. Quero mais uma vez saudar você, dizer que é uma alegria estar com você, porque realmente é poder partilhar a palavra de Deus, poder de alguma maneira trazer a palavra de Deus e permitir, através aqui do nosso trabalho, que a palavra seja fonte de esperança para você. Enche realmente o coração do Padre de alegria, enche o meu coração de alegria e por isso eu sou muito grato a Deus nesta manhã. Quero mais uma vez pedir a você, se você pode, nos ajude a fazer com que essa alegria chegue a cada vez mais corações pelo Brasil e pelo mundo. Aqui na tela você tem o nosso QR Code, você tem a chave Pix, tv@evangelizarepreciso.com.br e você pode fazer a sua doação em qualquer valor para contribuir com toda a programação da TV Evangelizar. Se você de alguma maneira se sente tocado por essa obra, ajude outras pessoas a também serem alcançadas por ela. Ajude outras pessoas a serem tocadas pela obra Evangelizar. Faça a sua doação, faça a sua oferta e receba a nossa gratidão e o nosso carinho. Que Deus abençoe você. Hoje nós estamos falando nesse programa sobre o tema A Fé que Persevera nas Chagas do Martírio. E nós começamos falando aqui no primeiro bloco que a imagem dessa fé que nos faz perseverar, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das dores, mesmo diante do martírio, é, por exemplo, a imagem de São Tomé. Aquele que nos lembra que a vida de Cristo ressuscitado está marcada por chagas, por feridas, por cicatrizes. E por isso mesmo é uma vida que combina conosco, que tem a ver conosco, com a nossa caminhada aqui nessa terra. Quando a gente fala de fé, quando a gente fala de martírio, quando a gente fala de uma fé que persevera até no martírio, até nas chagas do martírio, aí a gente se lembra, é claro, de tantos santos e santas que literalmente derramaram sangue por causa de Jesus. Jesus deu a sua vida por nós, para nos salvar. As chagas de Jesus nos salvam. As chagas de Jesus são fonte de salvação para nós. Mas as chagas dos mártires, as chagas daqueles que morreram para defender a fé, são um grande testemunho para cada um de nós. Você já parou para pensar que na história da igreja a gente tem muitos santos que morreram mesmo porque não queriam negar a Jesus? E ninguém é capaz de morrer, é capaz de dar a vida por uma mentira, por uma bobagem, por uma ilusão. Então, quando eu olho para os santos que são mártires, como o exemplo de São Sebastião, o santo que nós hoje celebramos, eu preciso reconhecer esses homens, essas mulheres, para eles terem dado a vida, eles entenderam alguma coisa que eu ainda não estou entendendo. Eles perceberam alguma coisa que eu ainda não percebi. Para eles terem dado a vida, para eles terem aceitado morrer por causa de Jesus, é porque eles perceberam que nada nesse mundo, nem mesmo a própria vida, vale mais do que Jesus. Vale mais do que estar perto de Jesus. Vale mais do que ser
fiel a Jesus. Você conhece a história de São Sebastião, provavelmente. São Sebastião foi um soldado romano, justamente no tempo da perseguição. Naquele início, naqueles primeiros séculos, a igreja era perseguida. A igreja, você sabe, não podia se reunir. Os cristãos eram perseguidos, eram mortos, sofriam, eram torturados. E todas as pessoas que se sabia que eram cristãs, que professavam a fé cristã, elas eram convidadas, para usar uma palavra mais leve, a abandonar essa fé. A dizer, não, eu não creio mesmo em Jesus, não é isso, foi um ato falho da minha mente, não, eu não acredito muito nele não, foi só um lapso aqui, foi só uma fase na minha vida. Se os cristãos renunciassem à fé, dissessem essas coisas que eu estou tentando dizer agora, eles eram poupados. Se não, se eles mantivessem a fé em Jesus Cristo, se eles mantivessem aquela fala, aquela ideia de que Jesus é o Salvador, eles morriam. Sebastião era um soldado do Império Romano e era cristão e professava a fé cristã. Era soldado do Império Romano, mas se recusava a participar das matanças que o Império Romano produzia contra os cristãos. Sebastião era contra e não participava dos cultos públicos ao imperador, que transformavam o imperador numa espécie de Deus, porque ele somente cultuava a Jesus. Ele somente acreditava em Jesus. Pois então, por causa dessa fé, São Sebastião foi condenado à morte. E não uma morte qualquer, simples, rápida. São Sebastião foi condenado a ser morto por flechadas. Então amarraram São Sebastião num poste, os soldados lançaram flechas sobre São Sebastião, perfuraram o seu corpo e largaram ele lá vivo para que ele morresse, pelas feridas das flechas, pela fome, pela sede, que ele morresse lentamente, ferido e amarrado àquele poste. Acontece que São Sebastião, representado justamente pelas feridas das flechas, amarrado no poste, não morreu aqui. São Sebastião não morreu por causa dessas flechas. São Sebastião permaneceu vivo. São Sebastião ficou muito tempo lá, amarrado. Teve tempo, vamos dizer assim, para poder desistir e falar, não, eu renuncio a Jesus, me deixem viver, me tirem daqui. São Sebastião sofreu por um longo tempo por causa dessas feridas e poderia ter renunciado à sua fé. Poderia talvez ter cedido à tentação de pensar, Deus não está comigo não, porque se tivesse eu não estava passando por isso. Talvez São Sebastião tivesse escutado uma tentação que dizia, não vale a pena, Sebastião, não vale a pena perder a vida com tanto sofrimento desse jeito, renuncia a Jesus e siga teu caminho. São Sebastião ficou preso naquele poste por muito tempo, teve tempo de desistir, mas não desistiu, permaneceu fiel a Jesus. Por quê? Porque São Sebastião tinha alcançado essa fé, a fé que nos faz perseverar, mesmo quando as chagas do martírio estão se impondo sobre nós. Os cristãos foram lá, soltaram São Sebastião, tiraram ele do poste. Sebastião foi escondido por um tempo, logo depois foi encontrado de volta. E aí sim, finalmente foi martirizado, foi morto pelo imperador. São Sebastião, depois de tanto tempo preso no poste, ferido pelas flechas, São Sebastião, depois escondido, tendo experimentado a tortura do martírio, poderia ter desistido, poderia ter dito, não dá mais, é demais para mim. Mas ele não fez isso. São Sebastião permaneceu firme, e isso é fé de verdade. Essa é a fé que nos faz perseverar, mesmo quando as chagas do martírio chegam até nós. E aí eu repito o que eu disse no primeiro bloco, meu irmão, minha irmã. Essa fé não é a fé ingênua que acha que a gente nunca vai sofrer ou nunca vai passar por nada difícil. Não, a gente não entende as coisas. E a natureza nos impõe sofrimentos, derrotas, tristezas. O cristão não é aquele que acredita que nunca vai sofrer.
O cristão é aquele que sabe, pela fé, que nunca sofre sozinho. E isso basta. Sebastião lá amarrado, ferido, torturado. Certamente não estava agradável aquele sofrimento, é lógico que não. Mas certamente ele sabia que não estava sozinho. Ele sabia que Deus sofre com ele, que Deus é seu companheiro no sofrimento. E por isso, é daí que ele tira a força para seguir firme na sua fé, na sua adesão a Cristo. Meu irmão, eu e você, provavelmente não vamos derramar o sangue como São Sebastião, provavelmente nós não vamos dar a vida como ele, mas nós também temos os nossos martírios cotidianos. Nós também passamos por momentos em que nós somos, entre muitas aspas, torturados, feridos, machucados por causa da fé. Quando você lá no seu trabalho não entra, por exemplo, numa fofoca, não faz o que todo mundo faz, e aí você é ridicularizado. Tá lá, tá vendo o Carola lá, tá vendo o Beato, o rato de sacristia, ou não sei o quê. Essa ridicularização no meio do mundo é também uma forma de martírio. Martírio da nossa imagem, martírio da nossa vaidade. Nessa hora, a gente precisa lembrar do exemplo dos mártires como São Sebastião, que passaram por coisas muito piores do que nós e se mantiveram firmes, porque sabiam que na dor e no sofrimento Deus estava com eles. Quando você for torturado, martirizado, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, socialmente, quando você passar por um momento em que você sofre por causa do Evangelho, por causa de Cristo, chame pela ajuda dos mártires, chame pela ajuda de São Sebastião, peça que os mártires te ajudem a enxergar aquilo que eles enxergaram no momento dos seus sofrimentos, para que assim como eles, você também permaneça firme, seja qual for a dificuldade que você tenha que enfrentar. Eu queria encerrar esse programa rezando então justamente a oração a São Sebastião, por você, pela sua família, para que nos sofrimentos em que você precisa enfrentar, nos sofrimentos em que você se vê nesse momento, você seja capaz de alcançar a mesma fé que eles alcançaram, permanecer firme e perseverante como eles permaneceram, e assim alcançar a salvação, o céu, a graça de Deus como eles alcançaram. Vamos rezar juntos? Pelas suas intenções, pelos seus pedidos. Deus onipotente, que conheceis a nossa enfermidade, fraqueza, agonia, ânsia e tribulações desta vida, fazei que a todos nós valha a intercessão de São Sebastião, seu glorioso mártir e protetor dos cristãos. São Sebastião, meu intercessor, vós que sofrestes os ferimentos e recebestes no corpo as flechas da indiferença e da vingança, sofrendo vil e infame processo, pela glória de nosso Senhor Jesus Cristo, dignai-vos a interceder, para que possa obter do Altíssimo a graça que agora todos nós vos pedimos. E ainda a graça da salvação da nossa alma, para a vossa maior glória. Honra e glória vos renderemos em todos os dias de nossa vida. Amém. Que pela intercessão de São Sebastião, desça sobre você, sobre todos os que sofrem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Creia, meu irmão, minha irmã, Deus está contigo, você não está sozinho. Tenha um dia abençoado. Fique agora com um bom dia evangelizar e até a próxima. Deus abençoe.